Oi, você por aqui? Eu já ia me esquecendo, né? Você tá aqui pra ver o vídeo sobre curiosidade de desventuras em série? Bom, eu sou a Luana Snickets e eu tô aqui pra dar uma pequena sinopse do que você vai ver nesse vídeo. Nesse vídeo você vai ficar sabendo curiosidades incríveis sobre desventuras em série. Por exemplo, você sabia que os personagens principais foram inspirados em uma pessoa real? Caso você queira saber mais sobre isso e outras curiosidades, é só continuar vendo esse vídeo. Oi pessoal, eu sou a Luana e finalmente eu tô aqui pra um vídeo de desventuras em série. E sim, sobre curiosidades muito legais que eu separei aí sobre a série e também algumas são sobre os livros. Sem mais enrolação e vamos logo pra essas curiosidades que são muito legais. Os Baudelaire, que são os personagens principais, foram inspirados no Charles Pierre Baudelaire. Ele foi um poeta francês do século XIX e acredite, a vida dele era pior do que a dos Baudelaire. Quer dizer, ele é o Baudelaire, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Pra vocês terem uma ideia, ele foi processado por obscenidade e acusações de blasfêmia. Além disso, ele também sofreu um acidente vascular cerebral, e como se isso não bastasse, ele também lidava com o vício de ópio. Como vocês sabem, o Snicket, né, ele já sentiu alguma coisa ali pela Beatrice, que é a mãe dos Baudelaire. E esse nome foi inspirado em um poema que se chama La Beatrice, e adivinha quem escreveu ele? Sim, o Charles Baudelaire. E também foi inspirado em um outro poema, né, que aparece no famoso livro A Divina Comédia de Dante. E esse poema também sugere uma certa paixão por essa Beatriz. Então, assim, como tem gente que gosta de mulher chamada Beatrice. O nome do Senhor Poe, aquele mongo que dá vontade de bater na cara dele, né? Porque, pelo amor de Deus, ele é muito burro. O nome do Senhor Poe é uma referência ao Edgar Allan Poe, que foi um ator e também poeta americano. E o interessante é que esse cara morreu de uma doença que fazia você tossir sangue. E essa é uma característica muito marcante no Senhor Poe, né? De desventuras em série. E uma outra coincidência muito doida é que o Edgar Allan Poe e o Baudelaire da vida real já se conheceram. Você imagina mais ou menos quanto tempo leva pro Neil Patrick Harris se transformar no Conde Olaf? Pois é, ele disse que ele demora em média 3 horas. 3 horas se maquiando e fazendo tudo aqueles negócios pra se transformar no Conde Olaf. Já pensou na paciência que você tem que ter pra isso? Porque ficar sentado 3 horas com uma pessoa ali na sua cara, rabiscando e te maquiando, deve ser muito chato, mas vale a pena porque o personagem fica incrível e, tipo assim, nem dá pra perceber que é a mesma pessoa que fez o Barney lá em How I Met Your Mother. Uma curiosidade sobre os livros é que o filho do Daniel Handler, né, o escritor, ele se recusa a ler os livros do pai. Se eu fosse pai desse moleque, eu ficaria muito pistola, tipo assim, meu filho, como que tu não quer ler o meu livro? Tipo, eu ia esfregar o livro assim na cara dele e falar, leia isso, pelo amor de Deus. Pensando aqui, talvez seja melhor eu não ter filhos, não é mesmo? Isso acontece porque o Daniel Handler disse que ele ser pai ajudou ele a pensar nos castigos que ele ia dar pros Baudelaire. Então já pensou o medo que o moleque tem de ler o livro e pensar, será que o meu pai faria isso comigo? Outra coisa é que na primeira leitura dele só apareceram 2 pessoas e depois ele ficou sabendo que essas únicas pessoas odiaram o livro dele. Já pensou como elas ficaram depois de saber que os livros venderam mais de 60 milhões de cópias? A última curiosidade é que o autor nunca imaginou escrever livros infantis, até que os editores dele convenceram ele a fazer isso. E foi um sucesso, então assim, imagina se ele não tivesse escrito os livros. Hoje em dia a gente não estaria assistindo essa série maravilhosa que é Desventuras em Série. Essas foram as curiosidades de hoje, e se você quiser mais vídeos de Desventuras em Série, é só deixar seu like aí embaixo e também se inscrever no canal se ainda não é um inscrito aqui para receber os próximos vídeos. Além disso, também me segue lá nas minhas redes sociais que eu sempre tô postando notícias sobre séries. Por hoje é isso e até mais!